2 Reis, capítulo 8, verso 1. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra, que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino, que Eliseu tinha ressuscitado, chegou para apresentar sua petição ao rei, para readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Que história maravilhosa! Aquela mulher passou por 2 grandes restituições na sua casa. A primeira nós vimos na semana passada. Ela foi a mulher que primeiro observou que um homem de Deus estava na região, e ela percebeu que de fato ele era um homem de Deus, e insistiu para que ele estivesse na sua casa. Então ela construiu um quarto especial para o profeta ali, e toda vez que o profeta passava na cidade, ele ficava hospedado na casa daquela mulher. Ela havia conversado com o seu esposo, e eles como família abriram a porta da sua casa para a voz profética de Deus. Quem já abriu a porta da sua casa para a voz de Deus, para a presença de Deus? Diga aleluia! Ela recebeu um milagre então, não podia ter filhos, teve o seu filho. Seu filho veio a passar por uma situação difícil, faleceu. Ela chamou o profeta foi à sua casa, e no quarto em que ela construiu para Deus, Deus lhe restituiu o filho. E aqui nós estamos vendo uma segunda grande restituição na vida dessa mulher. A palavra diz que ela recebeu uma direção de Deus, que ela devia se deslocar por 7 anos. Talvez ela não imaginava aquele capítulo na vida dela. Construiu a sua casa, construiu o quarto para Deus, falou: a vida agora, a partir de hoje, vai ser essa linha reta. Tenho certeza que nada vai mudar, mas a vida tem os seus caminhos, algumas vezes diferentes dos nossos, não é verdade? E é interessante que o profeta fala para ela: olha, você vai ter que se deslocar, porque a fome está chegando. E ela ouviu o conselho de Deus. Imagina, meu irmão, se foi uma decisão fácil para ela ou não. Certamente não. Talvez a reação natural, a primeira reação foi: se a fome está chegando, que Deus impeça a fome de chegar, porque daqui eu não saio. Que Deus impeça isso de acontecer, porque eu não mudo 1 centímetro do plano que eu mesmo tracei para a minha vida. Ninguém precisa levantar a mão, mas quem se identifica só pisca os olhos onde você está. Nós temos os nossos planos, construímos, consagramos a Deus, mas em algumas situações, como nessa, Deus não impede que a fome chegue, Deus não impede que a tribulação chegue, que uma situação difícil chegue. Ele não impede, mas antes Ele nos dá uma direção: vai acontecer, mas você vai estar guardado debaixo do meu conselho. A minha direção pode não ser a que você esperava ou que você queria, mas eu estou te dando a direção. E se você se dispor a andar na minha direção, ainda que seja contrária à sua vontade de hoje, você estará guardado no meu plano perfeito. A palavra diz que aquela mulher seguiu o conselho do homem de Deus. Ela seguiu o conselho de Deus. O conselho de Deus sempre é o melhor, meu irmão. O conselho da palavra de Deus, aquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, sempre é o melhor para a nossa vida.
é a proteção do Senhor, é o cuidado do Senhor, ainda que não seja o nosso plano A, é o melhor plano, porque é o plano de Deus. E ela então toma aquela decisão que lhe parecia uma perda no primeiro momento. Ela perde muitas coisas que ela imaginou que não precisaria perder talvez, mas ela abre mão do seu próprio plano para se sujeitar à vontade de Deus. E entenda que nesse momento Deus não está convidando ela a trocar isso por algo que parece melhor, não. Deus está falando para ela: olha, você precisa abrir mão da tua vontade agora, porque eu estou te guardando e o caminho é esse. Mas Deus não tem nada agradável ali, mas confia, porque eu estou cuidando de você. E ela ouve a voz de Deus, e a palavra diz, como nós acabamos de ler, verso 3, ao final dos 7 anos, ela voltou. Ela não somente ouviu o conselho de Deus no início, como ela esperou o tempo de Deus durante todo o processo. Às vezes a gente até ouve a voz de Deus, toma uma decisão, segue a direção de Deus, mas no meio do caminho a gente fala: não, está difícil demais, vou voltar para a minha atitude antiga, vou voltar para o meu contexto antigo. Eu acho que Deus se equivocou só dessa vez. Meu irmão, minha irmã, ela foi fiel ao tempo de Deus. Deus fez tudo formoso no seu tempo. Viver algo que nós queremos fora do tempo de Deus vai ser um estrago. Fala para o seu irmão: não queira viver algo que não seja no tempo de Deus. Fala para ele, por favor, fala: o tempo de Deus é melhor para você. No tempo de Deus as coisas são formosas. E ela espera a direção, e ela anda de novo na direção que Deus deu. Ela então volta ao final dos 7 anos, como Deus havia lhe adiantado que seriam os 7 anos, e aí a restituição começa a acontecer. Quantos creem que a restituição está começando a acontecer na sua vida? Diz amém. Ela decide voltar, e a palavra diz que ela volta, verso 3, ao final dos 7 anos ela voltou a Israel, e foi fazer um apelo ao rei, para readquirir a sua casa e a sua propriedade. A Bíblia dá detalhes, não é por coincidência, não é em vão, aliás. A Bíblia dá detalhes que ela volta para pedir ao rei. E se você volta a Bíblia lá em 2 Reis capítulo 4, quando a mulher está conversando com Geazi anos antes, com Eliseu anos antes, ela não tinha o filho. Aí o profeta fala para Geazi, que era o servo dele: vai lá perguntar para aquela mulher, o que a gente pode fazer para ela ser abençoada. Aí Geazi chega para ela e fala assim: você quer que eu fale com o rei? Eu posso fazer algum pedido para o rei em seu favor? Ela fala: não, eu habito no meio do meu povo. Interessante que ela não pede nada e ela recebe um filho. Deus é maravilhoso. Tem coisas que nós ganhamos sem pedir. É ou não é verdade? Muito mais do que nós poderíamos pedir, nós já ganhamos, porque nós temos Jesus, a salvação. E é verdade que Deus responde, e Deus dá, muitas vezes sem pedir. Mesmo quando a resposta daquela mulher foi: não precisa falar com o rei, até porque o rei não podia dar nada, né? Ela não podia dar o que ela queria naquele contexto, né? Não precisa falar nada, eu sou uma mulher simples no meio do meu povo, e Deus vai lá e dá um filho para ela, um milagre. Mas aqui, anos depois, ela volta, e ela volta com uma convicção: eu preciso falar com o rei, eu preciso fazer um apelo, eu preciso clamar. E a lição fica aqui para mim: tem coisas que nós ganhamos sem pedir, mas tem outras que nós devemos pedir. Jesus nos diz, o que nós ganhamos sem pedir, nos ensinou que nós devemos pedir também. Pedi, buscai, batei. E aquela mulher volta com uma convicção, com um clamor: eu tenho que clamar pela restituição, porque eu creio que Deus me deu,
E eu entendo que vem um tempo difícil, eu entendo que vieram situações que eu não podia conter, mas eu decidi andar na vontade de Deus, e eu entendo que Ele me protegeu, e eu creio que Ele pode restituir. Ela decide voltar, e ela decide clamar ao rei. E eu não sei se a primeira vez que ela respondeu Geazi, falou, não precisa falar com o rei não. Talvez foi soberba, não, jamais pedir uma coisa para o rei, não sou desses não. Ou ingenuidade, não precisa incomodar o rei não. Mas outra coisa que a gente tem que aprender, nunca feche uma porta que Deus não te falou para fechar. Quem está entendendo? Não despreze, não julgue. Nunca feche uma porta que Deus não te falou para fechar. No caso dela aqui era com o rei, ela foi educada, não julgou, não desprezou. Anos depois, Deus usou, não sei se era a mesma pessoa física, rei, mas a mesma autoridade delegada. Deus usou aquela pessoa que um dia ela falou, não preciso não. Deus usou aquela pessoa para trazer restituição para ela. Meu irmão, a restituição pode vir por um caminho que você não tem nem noção. Deus pode usar pessoas que... Ele é Deus. Ele fala e a pedra canta. Ele fala e sai água da rocha. Ele fala e as coisas acontecem. Todos, querendo ou não, estão debaixo da autoridade de Deus. E aquela mulher vai clamar pela sua restituição. E é interessante que ela chega bem na hora que Geazi estava falando dela. Se ela tivesse voltado antes e tivesse pedido por restituição, ela não chegaria na hora certa. E presta atenção, se ela tivesse demorado para voltar, se ela tivesse deixado desânimo impedir ela de voltar, ela também não chegaria na hora certa. Que nós tenhamos a sensibilidade de andar no centro da vontade de Deus, porque coincidências boas acontecem para quem vive no tempo de Deus. Ela chegou, ela nem pediu, ela foi para pedir, ela foi com o clamor da restituição, e quando ela chega lá, ela nem sabia, Geazi já tinha falado a história dela, aleluia. No dia que ela decidiu, eu vou voltar para clamar a restituição, porque eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Esse é o tempo da restituição, e nós estamos nessas quartas com essa palavra de Deus. Esse é o tempo da restituição, é o tempo de voltar, é o tempo de bater de novo, é o tempo de clamar. O favor de Deus está sobre você. Quando ela decidiu, eu vou voltar, cada passo que ela dava de volta em direção a Israel de um lado, do outro lado, Geazi havia sido dirigido por Deus para dar passos em direção à corte do rei, para falar de algo a respeito daquela mulher. E de um lado tinha a mulher caminhando para a restituição, e do outro lado tinha a restituição caminhando em direção a ela. Deus é Deus do tempo perfeito. Ela chega lá, Geazi está falando, e aí o rei olha para a mulher entrando na sala real. Geazi olha para ela e fala, é ela. Por que Geazi estava falando dela? A palavra nos diz, nós acabamos de ler, no verso 5, a Bíblia fala, no verso 4, que o rei havia pedido a Geazi, conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Por quê que Geazi estava falando daquela mulher? Porque aquela mulher tinha decidido que a sua casa seria escrita, a história da sua casa seria escrita por Deus e não por ela. É por isso que ela entrou na pauta. É porque ela decidiu que ela queria viver a história de Deus para ela. E quando nós tomamos essa decisão de viver a vontade de Deus e não a nossa história passa a ser contada em lugares em que nem imaginávamos, porque não é mais a nossa história, é a história escrita por Deus para a glória dele, aleluia. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Quantas pessoas querem escrever a própria história sem Deus? Os anos passam,
a história não vai ser lembrada. É triste falar, mas a história não vai ser lembrada. E se for lembrada, vai ser pela vergonha. É triste falar, mas também nós precisamos nos apegar a isso, é uma verdade. O legado que fica, o que inspira, não é o poder do homem, não é a riqueza do homem, é a fidelidade do homem à vontade de Deus, é a decisão de se santificar na vontade de Deus. É isso que vai ser contado com honra. Ela chega ali, e Geazi está falando, é ela, é o menino, e a história que Eliseu foi usado para escrever na casa dela, aleluia, sou eu, é você, e a história que Deus está escrevendo através da fonte da vida aqui na terra, aleluia. O rei fala, como assim? Deixa eu ouvir da boca dela, deixa ela contar. No caminho da restituição, nós precisamos nos lembrar do que Deus já fez, e contar, e louvar, e dar glória a Ele pelo que Ele já fez. Antes de viver um novo milagre, antes de viver uma nova restituição, ela contou detalhadamente o que Deus já havia feito na vida dela. Primeiro ela teve que lembrar, segundo ela teve que assentar aquilo no coração de novo, e terceiro ela abriu a boca, não só para o vizinho, mas para o rei, para a autoridade. Seja em qualquer esfera que Deus te colocar, testemunhe do que Ele já fez, isso precisa ser contado. E aquela mulher conta a história que Deus escreveu. Só é bonito porque Deus escreveu. Se não fosse a caneta de Deus, essa história ia ser um estrago, mas pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, olha que história maravilhosa Ele está escrevendo na tua vida, na tua família. Tenha, meu irmão, alegria em contar dos feitos de Deus, porque obras maiores Ele ainda fará. Ela conta a história, e sem imaginar, talvez, ela tinha fé, mas Deus fez mais. Aleluia, que Deus maravilhoso. Olha o que aconteceu, e nós já lemos, verso 6, o rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela, e lhe ordenou, quem crê que tem um anjo, ou um funcionário, seja lá quem for, espiritual ou natural, mas designado por Deus, que está com a mão nessa situação e vai agir em teu favor em nome de Jesus. O rei deu a ordem, o rei natural deu a ordem, porque o rei do universo deu uma ordem primeiro. E aí ele designou um funcionário, olha o que ele diz: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde o dia que ela saiu do país até hoje. Isso me marcou hoje, porque o que ela pensou que tinha perdido, não é só a propriedade e a terra, meu irmão, é a colheita dos 7 anos que parecia perdida. Deus devolveu. E o rei é específico, desde o dia em que ela foi, desde o dia em que ela obedeceu à direção de Deus, a partir daquele dia é um marco, a partir daquele dia, até a perda gera renda, até a perda se transforma em ganho, porque não existe perda permanente e absoluta para aquele que vive em obediência a Deus. Se algo é perdido, nós teremos um ganho futuro, é o que o apóstolo Paulo nos ensina. As dores de hoje geram peso eterno de glória, aleluia, glória a Deus. Se você obedeceu e aparentemente perdeu, dentro da vontade de Deus, está rendendo, está frutificando para a glória de Deus, porque a terra pertence a Deus, os confins do mundo pertencem a Deus, dele é tudo, aleluia,
ela recebe de volta a sua casa, que havia sido consagrada a Deus. Ela recebe de volta as suas terras. E aquilo que ela não podia fazer render, porque estava priorizando a Deus, Deus fez render por ela. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Fala para o seu irmão, por favor, mais uma vez, sem querer ser chato, mas a gente pode ser um instrumento de fé para o irmão, né? Fala para ele, está rendendo, meu irmão. Está rendendo para você. Deus é maravilhoso. Bispo, mas doeu demais aquela escolha, aquela decisão. Perdi tanto. Ô, meu irmão, apóstolo nos ensina, né? Às vezes parece que perde, mas não perdeu não, é livramento. E se tiver perdido, não perdeu porque está na mão de Deus. No tempo certo Ele te devolve com renda. Juros não é o melhor termo aqui, mas você entendeu, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Nós precisamos decidir, como aquela mulher. Ela observou, ela viu que era de Deus. Ela lançou a sua vida na obra de Deus. Lançou sua casa, falou com seu esposo, seus recursos. Quando o profeta parecia que não ia, ela insistia. Não vou viver sem a igreja. Não precisa de alguém insistir comigo, é eu que quero insistir. É eu que quero insistir, porque eu não sou nada sem Deus. Eu não sou nada fora do corpo de Cristo, eu não sou nada fora da igreja, eu que tenho que insistir. Ah, mas ela perdeu, ela teve dores, ela teve tantos sacrifícios, mas ela sempre tinha Deus, até na perda, até no sacrifício, e depois Deus lhe restituiu muito mais. Ela ganhou o que não pediu, mas um dia ela decidiu, eu também tenho que me humilhar pedindo diante de Deus. E nós estamos nos humilhando num clamor por restituição. Levanta sua mão, por favor, meu irmão. Você que teve uma perda, talvez perdas por escolhas erradas. Existe graça, misericórdia de Deus. Você pode colocar isso diante de Deus nessa noite também. Ele é Deus gracioso. Ele nos deu Jesus, apesar de todas as escolhas erradas que nós já fizemos. Ele nos deu Jesus. Mas especificamente perdas, aparentes perdas, com seus olhos fechados, por favor. Aparentes perdas, por decidir buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu tenho convicção no que eu falo nessa noite, está rendendo na sua vida, está rendendo na sua descendência, tem um peso eterno, não só nessa terra, mas tem um peso geracional, tem um peso pelos séculos, porque Deus é Deus que vê o futuro, que ama, que cuida, que protege, que galardoa. Ele é Deus, aleluia. Senhor Deus, nós cremos que foi o Senhor quem nos trouxe essa noite. Não tem ninguém aqui por acaso, não tem ninguém aqui por coincidência. Foi o Senhor quem nos trouxe aqui nessa noite, e nós cremos que a palavra de restituição é para cada um, não há exceção. Nós pedimos, meu Pai, libera essa coincidência divina, de alguém estar falando de nós, de alguém estar mudando de ideia, de alguém estar tocando um processo, essa coincidência, essa providência divina, que ela aconteça ainda nessa semana, que haja restituição, muitas vezes mais. E nós te damos glória, Pai. Lembramos do que o Senhor já fez, contamos os teus feitos e continuaremos a declarar: Tu és Deus fiel, bondoso e eterno. Aleluia, amém.